Dou-vos o meu abraço e a minha paz na abertura de um novo bloco de conversas Jesus século XXI, bloco de vídeos com conversas Jesus século XXI, ainda dentro da temática que chamamos, do ponto de vista exegético bíblico, de forma correta, sinais. Nunca por nunca, milagres, ações espetaculares de encher o olho, que inclusivamente suspenderiam a aplicação das leis da própria natureza, coisas inexplicáveis do ponto de vista humano e até científico. Disso não há no Novo Testamento, disso não há em Jesus, nas práticas de Jesus. Nenhum dos 4 evangelhos se perde em narrativas dessas. Todas são ações maiúticas, práticas maiúticas, que só a Igreja desviada, a Igreja do cristianismo, portanto a chamada Igreja cristã não jesuânica, foi capaz de ver e de interpretar essas ações maiúticas, essas práticas maiúticas de Jesus, realizadas entre meados do ano 28 e abril do ano 30 como milagres. Uma aberração de todo o tamanho, mas que fez percurso ao longo destes 20 séculos e que corrompeu, perverteu todo o Ocidente, todos os povos que ainda hoje, por via disso, continuam aí sempre à espera, sobretudo nas camadas mais desfavorecidas, mais empobrecidas, mais oprimidas, também muitas vezes mais impreparadas do ponto de vista do desenvolvimento mental, intelectual, sempre à espera de milagres e sempre a correr para santuários, de santas e de santos, de Nossas Senhoras de todos os nomes, todos eles os mais absurdos, à espera e à procura de milagres que tentam conseguir à custa de promessas as mais escabrosas, que depois ainda por cima o escabroso dos escabrosos é que ainda as vão cumprir. Vamos avançar agora no capítulo 6, ainda dentro do Evangelho de João, no capítulo 6, com uma narrativa excessivamente conhecida e que todos os 4 evangelhos, Marcos até faz 2 vezes essa narrativa para públicos diferentes, com essa narrativa que ficou conhecida e está aqui na própria tradução dos padres capuchinhos, a difusora bíblica, não certamente por trabalho do tradutor, porque isso não existe no original, mas por trabalho do editor, portanto, no caso, os padres capuchinhos, à frente dos quais, nestas coisas de Bíblia, está o Frei Herculano, de quem sou amigo, mas que não posso de maneira alguma estar de acordo com estas notas, com estes subtítulos a negro que não estão no texto original e que o editor, a difusora bíblica, coloca antes de abrir a narrativa e chama-lhe, e é assim que é sempre conhecida de forma absolutamente escabrosa, multiplicação dos pães e dos peixes. Pois não há multiplicação nenhuma e até provavelmente pode nem ter havido pães nem peixes. Do ponto de vista histórico, entre meados do ano 28 e abril do ano 30, o mês e o ano em que Jesus é crucificado na cruz do Império pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pode até nem ter havido pães, nem ter havido peixes, mas dado de barato, que até há
que até houve pães e peixes, o que não houve é multiplicação dos pães e dos peixes. Não há nenhum milagre. Jesus não é milagreiro, e dizer que ele faz milagres é ofendê-lo. É ofendê-lo gravemente. Porque é desumanizá-lo. É retirá-lo da dimensão do humano. E se há afirmação mais contundente no Evangelho de João, é que Jesus é humano. E a fragilidade humana, logo no prólogo, poema, portanto na abertura deste seu Evangelho, ele tem a audácia, a ousadia de dizer, e a palavra ação, a palavra maiêutica de Deus, Criador maiêutico, o projeto maiêutico de Deus, político maiêutico de Deus, Criador, nosso Abá de todos os povos, fez-se sarx, fez-se carne, sarx em grego, carne, isto é, fragilidade humana desarmada. E finalmente, por o ser, por o ter sido, e o ter sido até ao fim, finalmente também crucificada pelo poder sacerdotal, pelo poder religioso, pelo poder do templo, dos sumos sacerdotes do templo de Jerusalém. E, portanto, se há afirmação mais contundente neste Evangelho de João, é que Jesus é o humano, a fragilidade humana desarmada, maiútica. E, portanto, não há nenhuma base. Se isto está logo na afirmação inicial, no poema inicial, não há nenhuma base no texto do Evangelho, na narrativa do Evangelho de João, sem dúvida o mais teológico, do ponto de vista de trabalho teológico, o mais conseguido, do ponto de vista de trabalho teológico, o mais conseguido, não há nenhuma base para retirar Jesus da sua dimensão humana, de humano. Se o fizermos, pecamos contra Jesus. Pecamos contra Jesus. Claro que as igrejas cristãs, com a Igreja Católica Romana à frente, não têm feito outra coisa, porque são igrejas cristãs do mítico Cristo vencedor, vitorioso, e não são igrejas de Jesus, que é o humano por autonomasia, o plenamente humano. E não sai daí, porque se o tirarmos daí, ofendemos-lo e transformámo-lo num mito. E o mito não tem qualquer interesse para a humanidade, para os povos, para os seres humanos, para as populações, para as pessoas. Depois disto começa o capítulo 6 de João. Jesus foi para a outra margem do lago da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque presenciava os sinais que Jesus realizava. Aqui puseram sinais miraculosos. Quer dizer, é um acréscimo do tradutor, que é uma traição ao texto original. Os sinais que Jesus realizava a favor das pessoas fragilizadas, das pessoas que aqui estão, que se diz, doentes. Mas de que doença? Não era da doença clínica, tratada nos hospitais ou nos médicos. É da doença que a medicina não trata, que é aquela que resulta da ideologia, da idolatria, da perversão que se mete na mente e no inconsciente das pessoas e que depois as desvia do humano para outra coisa completamente absurda, inumana, e as transforma os humanos em vermes rastejantes diante de estátuas, de imagens de deusas e de deuses. Já prosseguiremos.